Oi, gente, o tema dessa aula de hoje é a segurança em máquinas e equipamentos, em especial aqui a aplicação da norma número 12, NR12, da portaria 3214, né, que é a nossa legislação trabalhista, né? Vamos avançar aqui. A gente sabe, pelos dados estatísticos aí de acidentes de trabalho, que 12%, coincidência aqui, né, já que a gente está falando da NR12, mas 12% dos acidentes de trabalho são relacionados a máquinas e equipamentos. É claro que a gente sempre tem que tentar conter o acidente antes que ele aconteça, né? E à medida que acontecem, a gente também tem que fazer a análise desses acidentes e ver quais foram as causas para poder daí projetar bloqueios, né, e medidas mitigadoras aí, de maneira que não aconteçam acidentes semelhantes. E as máquinas, os equipamentos, claro, são uma boa parcela aí, né, um bom alvo para a nossa atuação profissional na área de prevenção. Então a gente tem várias normas regulamentadoras aí que tratam de máquinas e equipamentos. Aqui, no caso da norma 10, né, trata dos sistemas elétricos e também dos equipamentos elétricos, vai falar das proteções desses equipamentos, o aterramento e outras proteções aí elétricas. Também a norma 11 trata do transporte, armazenamento e movimentação de materiais. Então tem um capítulo lá da 11 que fala do transporte motorizado. A 12 que fala bem mais abrangente, aí fala de segurança em máquinas e equipamentos. A 13 estuda dois equipamentos de grande importância, aí, porque trabalham com pressão, que são as caldeiras e os recipientes, né, de gases que estão sob pressão. Também a 14, que trata de um equipamento bem específico, que são os fornos, é uma norma pequena, mas ela trata que a segurança contra explosão, contra intoxicação das pessoas que operam fornos. Também lá na norma de insalubridade, a NR15, vocês sabem que tem 14 anexos, né? Começa com ruído, termina lá no anexo 14 com risco biológico. Na parte, ela tem um anexo que fala do polimento de rochas ornamentais, então ela fala muito aqui dessa segurança também com esses equipamentos que tem que trabalhar com água para evitar a geração de poeira. Também na 17, que trata do mobiliário de posto de trabalho, que é um equipamento também. E na 18, segurança na construção civil, né? Então temos vários equipamentos também, máquinas citadas lá, principalmente a movimentação vertical e as máquinas operatrizes. Não quer dizer que atendendo a 18 eu possa deixar de atender a 12, por exemplo, né? Mas ela é mais específica para a indústria da construção. Também na NR22, a indústria da mineração, essa norma detalha vários equipamentos e máquinas. E na 34, a construção naval, a indústria dos estaleiros, né, de manutenção e construção naval, fala sobre várias máquinas e equipamentos também. Então vamos lá, o ser humano ele simplesmente não se rendeu às forças da natureza, ele observa a natureza e desenvolve meios para poder viver melhor. E um desses meios foi a invenção da máquina, né? A primeira máquina aí é a alavanca, onde eu consigo, com um pequeno esforço, mover uma grande carga. Tudo depende do braço de alavanca e do ponto de apoio estar bem posicionado. Tá? E se vocês olharem essa tecnologia rudimentar aí, primitiva, é utilizada em várias máquinas e equipamentos da nossa vida. Por exemplo, aí a tesoura, ó, que é uma máquina que tem uma força humana, né? O quebrador de nozes, pegador de gelo, o martelo quando arranca ali um prego, o carrinho de mão. Então, eu tenho lá alavancas interfixas e interresistentes. Então, no caso ali do quebrador de nozes, ó, é uma alavanca interresistente, quer dizer, a carga está entre a força e o ponto de apoio. E a tesoura é uma alavanca interfixa. Tá? A carga está, o ponto de apoio que está entre a carga e a força. Tá? E o próprio corpo humano é um sistema de alavancas. E claro, a gente vai ter aqui também máquinas com energia externa, né? Que não seja só a energia humana. Tá? Temos a energia humana aí na operação, mas no
no desprendimento mesmo de força ali, vou ter energia hidráulica, energia elétrica, energia pneumática, vapor, combustão, várias outras maneiras aí de fazer essa movimentação. Então, essas máquinas e esses equipamentos podem ser estacionários, caso de uma máquina operatriz, aí, uma furadeira de bancada, ela é estacionária, e ela pode ou não ter partes móveis. Então, vamos ver o que diferencia uma máquina de um equipamento, né? Podem ser também máquinas móveis, onde eu vou estar movimentando pela empresa, eu posso ter que deslocar elas até um setor de trabalho, recolher e armazenar, movimentar ela durante o processo. Imagine aí numa construção civil ou na construção de um navio, você não consegue mover o produto, você tem que mover os equipamentos no entorno desse produto, né? E algumas coisas você pode produzir fora e trazer somente para a montagem. Então existem máquinas e equipamentos que têm rodízios. Também existem essas que têm rodízios, são autopropelidas, motorizadas, aí o caso da empilhadeira, do trator. E ainda tem ferramentas manuais, tá, de uso manual, tanto elétricas quanto pneumáticas. Então você tem ferramentas manuais de esforço humano, energia humana ou energia externa. Tá? Uma pistola finca-pino com cartucho de pólvora, né? Posso usar aí para... Então, uma ferramenta manual, porém não é de energia humana. E a norma 12 nos diz que toda máquina, né, a utilização dessa máquina, ela requer a elaboração de um procedimento de segurança. Tá? Um procedimento de trabalho padrão, específico para aquele tipo de equipamento, para aquele tipo de máquina que tem determinados riscos. E tanto a operação quanto a manutenção e a inspeção, as outras intervenções aí em máquinas, elas têm que ser realizadas por trabalhadores que tenham conhecimento sobre o assunto. Então temos 3 classificações aqui: os habilitados, os qualificados e os capacitados. Todos esses 3 profissionais aí têm que ter uma autorização para executar aquela atividade. Eu posso ser habilitado, porém a empresa não me deu permissão para fazer aquele serviço de manutenção, por exemplo, para operar aquele equipamento. Então, quem seriam esses profissionais aí? O qualificado é aquele que fez um curso de nível técnico, né? E o capacitado fez um curso menor do que o nível técnico. E o que é um profissional habilitado? É aquele profissional qualificado, aí não pode ser só capacitado, né? É o profissional qualificado que tem registro num conselho de categoria, por exemplo, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Nesse caso aqui, para manutenção, né? O técnico de eletrotécnica, que tem conselho, o engenheiro eletricista, o técnico mecânico, o engenheiro mecânico, que tem aí a qualificação, porque para eu me habilitar eu tenho que também ter a qualificação, que é um curso formal, né? Registrado aí na Rede Brasileira de Ensino, o Sistema Brasileiro de Ensino. Então vamos ver algumas. Ó. O que diferencia a máquina de um equipamento, né? Basicamente é que a máquina, o produto de uma máquina é força, é energia mecânica. Tá? Então, nesse caso aqui, uma prensa hidráulica, né? Então aqui máquina. Tá? Aqui também o produto aqui é força, que eu preciso cortar um material, uma serra de golpe, né? Então máquina. Aqui um equipamento para mamografia, então nesse caso aqui o produto não é força, o produto vai ser uma imagem. Tá? Então aqui um equipamento. Aqui também uma torre de arrefecimento, então o produto aqui não é força. Apesar de ele ter componentes ali que são máquinas, como aquele motor elétrico que está lá em cima no ventilador, mas o produto desse conjunto aí não é força mecânica. Então a gente diz que é um equipamento. Ó, tá aqui o motor elétrico, aqui máquina. Tá? Até ironia aqui nos cursos de eletrotécnica, né? E na engenharia elétrica também se estuda normalmente uma disciplina chamada máquinas elétricas. E a primeira máquina que se estuda lá não é máquina, é o transformador. Então seria um equipamento que vai converter uma tensão e uma corrente lá. E o produto dele não é força, mas o motor elétrico sim. Aí aqui máquina.
Esse aqui é um compressor de ar, né? O produto aqui não é força mecânica, é simplesmente pressão, né? Então, apesar de eu ter ali um motor elétrico, que tem um produto que vai movimentar um cilindro, mas esse conjunto aqui a gente chama equipamento. Ok? E as ferramentas manuais, normalmente vão ser maquininhas manuais, né? Elas podem ser de energia externa, no caso uma furadeira elétrica, uma arrebitadora por ar comprimido, e pode ser também de força manual, tá? Como é o caso aí do martelo, a chave de fenda. Então, algumas regras aqui básicas aí para ferramentas manuais: jamais transportar ferramentas nos bolsos da farda, né? Chaves de fenda, chaves de boca, ferramentas de corte também, não transportar nos bolsos. Eu tenho que ter um cinturão porta-ferramenta, uma caixa de ferramentas para estar armazenando, né? Ferramentas de corte tem que estar sempre embainhadas, e aí eu vou ter um porta-ferramentas, né? E quando eu trabalho em altura também, essas ferramentas têm que ser fixadas, elas não podem cair da minha mão, então se usa um cabo retrátil preso na ferramenta, um cabinho de aço preso na ferramenta. Também tem que ter organização no local de trabalho, para que essas ferramentas também não gerem um risco para o equipamento e para a pessoa também, de você tropeçar, chutar, se machucar na ferramenta por ela não estar no local certo. E sempre que eu transportar ferramentas em veículos, elas têm que estar num container, porque esse veículo pode sofrer uma colisão e essas ferramentas vão ser projetadas e gerar aí lesões, né, nos ocupantes aí do veículo. Tá? Então, o adequado é que eu tenha um container. É claro que dependendo da ferramenta, esse container vai ser um pouco diferente. Imagine como é que eu vou transportar uma picareta, como eu vou transportar uma enxada, uma pá, uma foice, né? Então, claro que o container varia um pouquinho, nem sempre é essa caixa de ferramentas aí tradicional. Se eu tenho um posto de trabalho fixo, eu vou utilizar essas ferramentas aqui numa bancada, é preferível sempre a gente ter aqui um painel porta-ferramentas, né? E aí ter também a disciplina de aquela ferramenta que não está sendo usada estar no painel. Normalmente a gente pinta esse painel com o desenho das ferramentas ali, dá para ver uma sombra escura ali, né? Pintado de preto, como se fosse uma sombra, para você identificar que aquela ferramenta, o local daquela ferramenta é ali. Tá? Mas muitas vezes eu tenho que transportar isso pela empresa. Imagina um mecânico de manutenção de automóvel. Então, não vai até um painel pegar uma chave, voltar até o veículo, apertar um parafuso, voltar e colocar essa ferramenta no painel, né? Então ele vai ter que ter um carrinho para transportar essas ferramentas, e esse carrinho já serve de bancada. Na verdade é uma bancada com rodízios, né? E tem os compartimentos para armazenar as ferramentas. Ó, aqui a bainha, né, para ferramentas de corte, transporte. Se essa ferramenta é muito pesada, ocorre muito com as ferramentas de energia externa, aí, como a parafusadeira, a furadeira, né, eu posso usar um acessório chamado balancim. Então, o que é isso? É um cabo de aço preso a um carretel, e esse carretel tem uma mola que vai me permitir que a altura que eu coloco a ferramenta, e se eu soltar a ferramenta fica naquela altura, né? Então, me alivia muito a carga muscular aqui, principalmente aqui nos ombros, né? Na lombar também. Então, aí um bom acessório chamado balancim. Então, aqui uma serra circular de mão, aqui uma serra sabre. Então a energia, essa daqui é a bateria, né? Mas essa energia pode ser elétrica, pode ser ar comprimido, como a gente já estudou em outras aulas. Tanto as máquinas quanto equipamentos, elas vão requerer a manutenção. Então o que é a manutenção? É aquela intervenção que a gente faz com o intuito de manter as características originais de funcionamento. Tá? Então, essa manutenção pode ser preditiva, quer dizer, eu estar prevendo uma falha e estar substituindo algum componente antes dele terminar a sua vida útil. Pode ser também preventiva, essa daqui sim é agendada em função da vida útil do equipamento, do componente. Eu vou estar substituindo, já vamos ver alguns componentes aí. E pode ser corretiva para aquelas situações onde a falha não é catastrófica, tá? E também não é previsível. Imagine aí furar o pneu de um automóvel,
não tem como prever quando eu vou furar o pneu do automóvel, um evento aleatório, mas quando fura, eu consigo aí consertar, né? Não é um defeito que vai me dar uma falha catastrófica, né? Essa aqui é a curva de vida, de confiabilidade das máquinas, dos equipamentos. Então, normalmente, no primeiro estágio, que a gente chama de infância, né, a gente tem uma chance maior de falha, porque ainda os componentes estão se ajustando, se acomodando, e eu posso ter falhas de fabricação mesmo. E à medida que a gente entra na vida útil, essa probabilidade de falha permanece constante. E ao fim da vida útil, com o desgaste, claro, a gente vai ter uma probabilidade maior de falha. Então a gente pode, imagine aí um computador, né, que vai alongando a sua vida útil e começa a falhar os componentes, né? Um veículo automotor. E claro, essa vida útil ela pode ser prorrogada se a gente tiver um plano de manutenção. Então vamos ver alguns elementos de máquina. Aqui o eixo, aqui a coroa dentada para transmissão de força, aqui a roda dentada, a gente chama às vezes de engrenagem, né? Mas ela é engrenagem quando eu tenho um acoplamento. Esse acoplamento a gente chama de engrenagem, engrenamento, engrenagem. Então, quando está avulsa, a gente chama de roda dentada. Aqui um conjunto de manivela, muito comum aí nos motores, né? Os motores de combustão interna, a gente também chama de girabrequim. Aqui a cruzeta, que é um elemento de transmissão de força, normalmente a gente usa também em veículos, aí nos eixos cardan, em máquinas operatrizes também, para usinagem, quando a gente pretende transmitir uma força, mas o eixo é inclinado, né? Aqui o mancal de rolamento, e esse é o mancal de deslizamento. Qual é a diferença? Bom, o mancal de rolamento normalmente tem cones, esferas, ou agulhas, ou roletes, e ele tem uma resistência bem menor, né, ao giro. Tá? E o cone de deslizamento ele tem uma superfície de atrito, claro que ali a gente vai estar lubrificando para reduzir esse atrito, tem um material especial ali para ter um coeficiente de atrito bem pequeno, mas também é um dos elementos aí para acoplamento de eixo. Então aqui eixo, pinhão e coroa, roda dentada, eixo de manivelas, cruzeta, mancal de rolamento e mancal de escorregamento. Aqui alguns outros, ó, esse aqui é um fuso de transporte de carga também, a gente pode estar utilizando em máquinas, ferramentas, né, para movimentar um carro, por exemplo. Esse aqui é uma rosca transportadora, se utiliza aí para transportar grãos, semilíquidos aí, por exemplo, massas, areia, lama, rosca transportadora, bagaço de cana também. Aqui as polias para transmissão de força também através de correias. Então, claro, esses componentes, a vida útil desses componentes pode ser afetada pela falta de manutenção. Tá? Então, a gente já viu que a manutenção preditiva é aquela que tenta prever, através de sensores, prever uma falha para poder ter uma intervenção antes que ocorra a falha desse componente. Então, normalmente a gente investe na preditiva quando essas falhas são catastróficas, né? Imagine aí a estrutura de uma asa de um avião, né? Então a gente tem que estar antecipando essa falha, não só pela vida útil prevista, mas por algum fator que possa antecipar o fim dessa vida útil, né? E a manutenção corretiva para aquelas falhas menos catastróficas, que não são previsíveis, quebrou, conserta, né? E a preventiva, aqui sim, a gente chama também de manutenção programada. Tá? Então, vou trocar determinados itens à medida que a sua vida útil termina. Às vezes a gente opta em não trocar, né? Por exemplo, um automóvel, assim, não vou trocar o óleo do carro, como estão mandando aí, acho que a concessionária está querendo me roubar trocando esse óleo, acho que o óleo ainda está bom, né? Então você pode arriscar não fazer essa manutenção e depois ter um prejuízo maior, né? Perder o motor, em vez de perder o custo do óleo, né? Então, correias, né? Filtros de ar,
rolamentos. O rolamento dá para a gente prever o número de milhões de rotações que ele vai dar, para a gente trocar antes dele estar colapsando, né? Também fluidos, lubrificantes, filtros de combustível. Então, vários elementos aí que a gente tem como programar. E é bom a gente fazer numa determinada data onde eu possa parar aquela máquina. É claro que essa programação vai ser função também das questões operacionais ali. Ok, vamos falar um pouquinho agora da norma número 12, um pouquinho mais da norma número 12, né? A norma nos fala sobre os dispositivos de acionamento. De cara, ela já diz que o operador, né, esse dispositivo de acionamento, tem que ser alcançado pelo operador na posição de trabalho. Então, não é um painel longe da máquina, onde eu vou ligar essa máquina e depois eu me aproximo da máquina para operar. Então, eu tenho que ligar e desligar na posição de trabalho do operador. O que se tem num painel de controle são os dispositivos de proteção do sistema elétrico, por exemplo. Tá? Esse botão, alavanca, chave de acionamento, reconhecedor facial, reconhecedor biométrico, ele não pode se localizar numa zona perigosa, né, da máquina do equipamento, que vai colocar riscos adicionais à sua operação, né? Aliás, esse sistema de acionamento tem que ser acionado ou desligado em caso de emergência por outra pessoa que não seja só o operador. Imagina, eu tranquei o dedo na máquina e eu estou por cima do botão de parada. Eu não vou ter como alcançar. Então, outra pessoa também pode parar esse equipamento além do operador. Tá? E também que ele não possa ser ligado ou desligado involuntariamente. Tá? Porque isso vai provocar, claro, acidentes. E também o acionamento não vai acarretar aqui riscos adicionais, como já falei. O que já está proibido e era tradicional aí na década de 70, por exemplo, em máquinas pesadas principalmente, a chave faca, tá? Não posso mais estar usando isso. O sistema novo agora é esse aqui, ó, botoeira. Liga, desliga. Tá? O vermelho desliga, o verde liga. E esse aqui não é o botão de emergência, não. Esse aqui é o acionamento normal. Quando a operação quando eu não tenho como ter uma supervisão constante, de maneira que essa máquina, uma pessoa que não foi autorizada possa acionar essa máquina, eu tenho que ter também uma chave de controle para poder realmente permitir que somente o operador autorizado vá operar aquela máquina. Acontecem acidentes assim da pessoa que quer fazer às vezes para ajudar a empresa, né? Quer fazer uma coisa naquela máquina, mas ela não foi treinada, não tem o material de segurança nem a instrução e acaba gerando ali o acidente. Então o acionamento involuntário, imagina esse pedal aqui da esquerda, eu posso apertar o pedal sem querer, então isso poderia acionar, por exemplo, uma guilhotina. Então estou posicionando a peça e pisei no pedal, arranquei a minha mão, né? Então a gente faz uma proteção nos pedais, uma proteção nas alavancas, de maneira que não seja só alguém encostou ali, acionou aquela máquina. Sistemas mais sofisticados, a gente está vendo agora nos automóveis mais novos, aí, mais sofisticados, né? Você não consegue, por exemplo, ligar o motor do carro sem botar o pé na embreagem, né? Ford Ka já era assim, né? Você não consegue um carro com câmbio automático, você não consegue ligar o carro sem botar o pé no freio. Você não consegue tirar a chave do carro para desligar ele sem você botar o câmbio na posição parque, né, no P ali de estacionamento. Então se cria alguns sistemas, você não consegue, alguns carros mais modernos, você não consegue fazer o carro andar sem botar o cinto de segurança. Tem lá um sensor, não só um sensor que me avisa que eu estou sem o cinto, mas que bloqueia o acionamento. E chega a um nível mais sofisticado de ter um reconhecimento facial, um reconhecimento biométrico, para que eu não tenha só a chave e possa sair operando esse carro, né? Então ter também um reconhecimento biométrico. Aí depende do tipo de máquina, do tipo de equipamento. Esse é o botão de parada de emergência já com a chave de acionamento. Então ali eu vou destravar o acionamento e vou operar a minha máquina, essa chavinha aqui. Então quem ganha essa chave aí, bom, somente a pessoa que foi autorizada e para isso ela tem que ter sido capacitada para operar esse equipamento. E esse é o botão de parada de emergência. Normalmente a gente tem dois botões desse tipo, um que está ao alcance do operador, na sua região de operação mesmo,
e outro que possa ser acionado por uma outra pessoa em caso de emergência. Veja, essa outra pessoa só aciona a parada, tá? Não aciona o acionamento. Vamos lá. Toda transmissão de força, seja lá uma correia, como está aqui esse desenho da esquerda, uma cruzeta aí, nesse eixo cardan que está aí nessa gif animada aqui em cima da minha cabeça, uma corrente, um disco de embreagem, qualquer transmissão de força tem que ser enclausurada, tá? Porque o risco de acidente aí é muito grande, né? E como é essa clausura, né? Essa cadeia, essa proteção que a gente vai colocar? Nem sempre a gente pode usar uma proteção fechada, tá? Porque eu posso ter que ter uma necessidade de ventilação da máquina, eu posso ter acúmulo de material, de poeira, alguma coisa que eu não consiga fazer um sistema tipo uma chapa fechada, né? As chapas também podem ter, por vibração, amplificar o ruído dessa máquina. Então, muitas vezes a gente opta em usar telas. Tá? Então, essa tabela aqui vai me dizer qual é a malha dessa tela. Então, em função da malha, eu vou ter uma distância da zona de risco. Na verdade, é o contrário, né? Quanto mais próximo for a zona de risco da minha tela, menor tem que ser a malha. Então, deixa eu dar um zoom aqui nessa primeira parte para vocês entenderem. Então, o E é a abertura e o D é a distância de segurança. Quer dizer, a distância da zona de risco ali, da engrenagem, da correia, né? Então, por exemplo, se eu tenho essa abertura E menor do que 4 milímetros, menor ou igual a 4 milímetros, e ela for no formato fenda, essa grade aí que só tem as linhas diagonais, horizontais ou verticais aí, então essa distância de segurança vai ser de 2 milímetros. Tá? Vou conseguir colocar só a pontinha do meu dedo. Né? Então, se a zona de segurança tiver a menos de 2 milímetros, eu já não posso usar a tela de malha 4 milímetros. Né? Se tiver entre 4 e 6 milímetros, deixa eu desligar minha câmera aqui para vocês verem. Aí sim, se for fenda, vai entrar o meu dedo, né? 4 a 6 milímetros, então a distância ali é 10 milímetros, vai entrar a ponta do meu dedo. Né? Se for um quadriculado, aí reduz a distância. E se for de maneira circular também, aí reduz para 5 milímetros. Tá? E ali embaixo a gente chega a ter uma largura do braço, né? A pessoa conseguir colocar o braço, então essa distância, claro, vai ter que ser o comprimento do braço, até 70 centímetros. Ou um pouco mais, dependendo da malha. Tá? Então a recomendação aqui de grades de segurança. Né? Eu posso estar usando também dispositivos que sejam que me dê visibilidade. Esse caso aqui é um torno mecânico, né? E ali a gente tem duas coisas, ali a peça que gira, né? Está presa aqui na placa de castanhas. Deixa eu passar o mouse aqui. Então, para prender a peça aqui, a gente usa uma chave aqui. E aí um acidente que ocorre é você ligar o torno sem tirar essa chave aqui da placa. Então, essa chave vai ser projetada, né? Então tem essa proteção aqui, ó, que só deixa eu ligar o torno se eu baixar essa proteção. Então se a chave estiver ali, a proteção não baixa, né? Então vou me forçar a tirar essa chave. Então esse baixar aqui, essa proteção, vai me liberar o acionamento. Aqui tem um botão de parada de emergência, e aqui tem outro que pode ser acionado por um terceiro. E essa proteção aqui também é para proteger contra a projeção do cavaco aqui da usinagem. Então vou ter que mover essa proteção para frente da minha peça e aí eu vou operar aqui. Então tem proteção contra a projeção de partículas e contra também eu colocar a mão na parte móvel. Né? Um acidente também possível, você ali limpar o cavaco e prender a sua mão na peça ou colidir contra a placa de castanhas ali e se machucar. Esse vídeo eu mando para vocês depois, é sobre divisórias, são grades estruturadas aí, esse aí é o pedestal da grade, né, para proteger máquinas, fazer perímetros de máquinas. Às vezes eu não consigo fazer esse perímetro de maneira física e a gente vai usar uma cortina de luz, que a gente vai ver na aula que trata aí dos anexos aqui da NR12. Eu posso usar também
plataformas sensitivas para limitar uma área de risco. Então, se a pessoa pisar ali, desliga a máquina, né, para a operação, algumas áreas de risco. Tá? Ou, às vezes, o contrário, só consigo ligar a máquina se eu estiver naquela plataforma. Tá? Então, pode ter esses dois efeitos, garantir que eu esteja no espaço seguro ou evitar a entrada num espaço de risco. Então, é uma plataforma sensitiva. E esse vídeo, recomendo que vocês assistam. Está aqui o atalho aqui do YouTube, nesse QR Code também que você consegue acessar. É uma empresa que faz a adequação das máquinas para NR10 e NR12. Então, mostra alguns sistemas aí, inclusive a cortina ótica e proteções mecânicas mesmo, de grades e telas. Ok, então essa é a aula da NR12, que tem vários anexos que a gente pode estudar em aulas posteriores. Muito obrigado aí pela atenção.